Olá a todos. A ideia é fazer algumas videoaulas um tanto improvisadas. Refere-se ao assunto geral, que são as ondas eletromagnéticas. E nesse tomo em particular, a ideia é apresentar uma dedução da equação de ondas com base em aspectos mais intuitivos, sem apresentar ou sem buscar a dedução a partir de um aspecto mais mecânico ou mesmo através de uma dedução direta das equações de Maxwell. Então essa dedução ela acaba sendo um tanto mais geral. O material didático é um tanto improvisado, como vocês podem ver aí, é um quadro bem simples, mas eu espero que seja possível entender a dinâmica da coisa. Então, a questão é a seguinte: o que é uma onda? Todos nós temos aquela intuição de que uma onda é um tipo de perturbação que, à medida em que o tempo passa, se propaga no espaço. Então, é uma perturbação, é um tipo de campo. Então, é um campo. Esse é um aspecto inicial, é um objeto matemático que é estendido no espaço e que se propaga, se desloca no espaço à medida que o tempo passa. Certo? Bom, naturalmente que uma onda ela pode transporta eventualmente energia, momento linear, momento angular, pode transportar, nem todas transportam, né? Etc. As ondas eletromagnéticas transportam energia, momento angular, associado ao spin do fóton, mas não transporta carga elétrica nem massa. A gente sabe que a onda eletromagnética não é carregada eletricamente e não é massiva. Então, transporta, em geral, energia, momento angular, spin, como já tínhamos mencionado aqui. Pode transportar isso. Nós vamos tratar aqui, para fins de dedução, de uma situação em uma mais uma dimensão, ou seja, apenas uma dimensão espacial. Então, quando se trata de ondas, nós geralmente falamos de equação em uma mais d dimensões. E esse d que aparece aqui, esse d se refere ao número de dimensões espaciais. Quando a gente fala em uma dimensão espacial, nós podemos considerar a situação, por exemplo, de uma onda se propagando em uma corda. Ou também é possível generalizar o conceito para mais dimensões, o que será feito no futuro. Então, para fins de análise agora, considere a propagação de uma perturbação em uma dimensão espacial. Então, considere que d igual a 1. Então, nós vamos ter duas variáveis, dois parâmetros, o tempo, t, e o z, o parâmetro espacial. Temos duas coordenadas aqui. Então, você pode simplesmente imaginar mesmo aquela situação de uma perturbação em uma corda. Uma vibração qualquer mecânica em uma corda, seria um exemplo. Então, nós teremos aqui a amplitude da função que eu quero analisar e o eixo z, que seria o eixo unidimensional do espaço. Então, inicialmente, em t igual a zero, eu tenho uma distribuição de campo aqui qualquer, seria a nossa função f0 de z. Não sei se está sendo possível visualizar perfeitamente o
desenho que eu fiz aqui, espero que sim. Nós temos aqui a nossa onda inicialmente, num tempo t igual a zero. Então, essa é f0 de z. E pela nossa intuição, o que nós sabemos que acontece é que, à medida que o tempo passa, essa distribuição de campo, ou seja, essa função inicial aqui, ela vai se propagar, ou para frente ou para trás. Inicialmente, vamos considerar que essa distribuição se propaga para frente ao longo de z. Então, transcorrido um certo tempo t, essa onda ela vai aparecer numa nova, o pico, por exemplo, vai aparecer numa nova posição em z. Então, digamos aqui assim. Embora o desenho não pareça exatamente igual, deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Suponha que seja exatamente igual. É a mesma forma, a mesma função que andou. É a ideia de propagação. Ela anda, uma função que anda. Então, se o pico, este ponto aqui, estava exatamente em z igual a zero, digamos que aqui é a origem do sistema, ela vai aparecer, esse pico aqui vai ter se deslocado para um novo z. Todos os pontos, rigorosamente falando, se deslocam. Então, esse ponto ele vem para cá. Então, ele vai andar aqui uma certa distância. Esse ponto anda uma certa distância aqui. Esse outro ponto aqui, ó, ele também anda a mesma distância. Você supõe que a propagação se dá com velocidade v. E essa velocidade é a velocidade característica de propagação desta onda, de deslocamento dessa função. Então, naturalmente, como todos os pontos andam com velocidade v, por exemplo, o pico ele vai aparecer em v vezes t. Esse pico dessa função aqui, que estava numa cor rosa, aqui agora ele aparece em amarelo, ele está nessa posição v vezes t. E todos os pontos se deslocaram v vezes t. Então, esse ponto aqui, que digamos estivesse numa posição z1, que é negativo, na verdade, aqui no nosso eixo de coordenadas, vai aparecer nesta posição aqui, ó. É esse número z1 aqui, z1 mais vt. Ele vai se deslocar para frente também. Então, a ideia por trás de onda é uma função inicial que sofre uma translação espacial. E essa translação espacial é parametrizada pelo tempo. A rigor, o parâmetro de translação é esse v vezes t aqui. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, permitam apagar essa parte aqui, o que é translação de uma função matemática? A translação de uma função matemática pode ser representada por um operador tal. Vou chamar assim subíndice z aqui para lembrar que é uma translação no espaço, parametrizada por um valor z0 de translação, ou ΔZ, melhor utilizar ΔZ, por um certo ΔZ, e esse operador faz uma função matemática ser deslocada por um certo ΔZ. Então, por exemplo, tal de ΔZ operada sobre uma função f de z vai produzir a função z deslocada, a função de z menos ΔZ. Querem um exemplo? Nós podemos considerar uma função parabólica inicialmente aqui. Então aqui eu teria f de z original. Vou chamar essa aqui de f0 de z. Função de z. Digamos que essa função aqui seja z quadrado, uma parábola, por simplicidade. Isso não tira a generalidade da ideia. Então você vai ter aqui uma parábola. Em z igual a 0, essa parábola vale 0. Em z igual a 1, a amplitude da função também vale 1. Em menos 1 também. Em menos 2 e mais 2, essa função vai valer z quadrado, ou seja, 4 unidades.
E ao aplicarmos o operador de translação, digamos, por 2 unidades, ΔZ igual a 2, o que é que nós vamos obter? Nós vamos obter uma nova função f0 de z menos 2, porque eu produzi um deslocamento de 2 unidades, ou seja, essa função será igual a z menos 2 ao quadrado. Basta substituir o argumento original da função por o argumento menos o tanto que eu desloquei essa função para frente. Então, por exemplo, quando eu digo que ela é z menos 2 ao quadrado, eu estou dizendo que essa parábola, essa função que estava aqui, ela foi deslocada 2 unidades para frente. Então, em z igual a 2 é que vai aparecer 0. E eu posso verificar aqui do próprio tipo de função que temos depois de aplicarmos o operador de translação a este cara aqui, a essa função original. Z igual a 2, coloco 2 aqui, 2 menos 2, 0, ou seja, a função, o ponto 0 foi deslocado 2 unidades para frente. Se você escolher, por exemplo, o z igual a 1, z igual a 1, o valor da função vai ter 1 menos 2, menos 1 ao quadrado, vai dar o valor 1. E em 3, obviamente, também teremos o valor 1. Em 0, teremos o valor 4, e lá em 4, 4 menos 2, 2 ao quadrado, vai dar o valor 4, que aparecia em 2, ou então em menos 2. Ou seja, toda a função foi deslocada em 2 unidades para frente. Essa é a ideia. O quanto eu queira, ΔZ para frente. Então, vejam só, o que é uma onda? Vamos apagar aqui. Espero que tenha sido possível entender a ideia original aqui. O que é uma onda? Uma onda é uma distribuição inicial, de tal maneira que eu tenha uma função f de z e t, função do espaço e do tempo, que consiste da translação espacial por um certo ΔZ de uma distribuição de campo inicial em t igual a 0, que é somente uma função de z. Vejam que esse ΔZ corresponde a v vezes o ΔT, mas se nós pegarmos o tempo inicial como 0, esse ΔT vai ser t menos 0, que é o próprio t. Então, o ΔT para nós aqui é o t menos t0, e o nosso t0 a gente está considerando esse cara igual a 0. Então, t0, tempo inicial igual a 0. Isso é basicamente só o instante de tempo que você liga o seu relógio. 0, por exemplo, t igual a 0. Você pode escolher isso. Então, o seu ΔZ ele vai ser v vezes t. Consequentemente, uma onda tem esta forma de função f de z e t, é uma função que sofre uma translação, e o parâmetro de translação, o quanto ela se desloca, é v vezes t, ou seja, é parametrizada a translação pelo tempo. Então, f de z e t é igual a uma f0 inicial de z menos dt. A nossa função ela tem, para ser uma onda, uma dependência nos parâmetros independentes, z e t, que tem que ser caracterizado na forma z menos vt. Isso é um ponto muito importante que caracteriza uma onda. Então, essa aqui é a dependência básica de uma onda qualquer. Nós começamos a nossa ideia simplesmente através da intuição. O que é uma onda? É uma distribuição, uma função de campo que anda, que se desloca, que se propaga. Creio que todo mundo já tenha tido a experiência de ir para uma praia. Se você ficar naquela região de calmaria, na região onde o mar está calmo, se você ficar parado, você pode perceber claramente que tem aquela ondulação na água e que tem uma hora em que a água sobe, a altura da coluna d'água sobe,
Depois essa coluna, essa parte mais alta, ela vai passar por você e vai chegar um vale até você e isso anda para frente ou para trás, a depender do referencial, obviamente. Então aqui tem um outro ponto fundamental, né? Se nós considerarmos a linearidade do problema, estamos assumindo que é linear, além dessa solução que vai para frente, uma onda por completo, ela tem a solução que vai para trás também. Imagine numa corda, se você tem uma corda esticada e um dos pontos está fixo, e você dá um impulso, inicialmente você vai ter um impulso se propagando para frente, mas na parede, aquele ponto fixo, ele serve como um ponto de reflexão. E aí aquela parte lá que é fixa vai produzir uma onda refletida, que anda para trás. Então, da mesma maneira que nós imaginamos uma onda andando para frente, existirá uma solução que anda para trás. Então agora eu vou omitir aquele subíndice zero da f, da função f de z e t, e eu vou lembrar o seguinte: uma onda completa, ela tem, para que seja a solução mais completa possível, ela tem uma dependência de z e t. Vou usar agora a letra psi para lembrar que eu tenho uma superposição de duas coisas. Ela tem uma função f de z menos vt mais superposição, linearidade, onda que vai para frente. Então notem que a onda que vai para frente tem um sinal menos aqui, mais uma função g que é transladada para trás, que pode ser uma onda refletida, por exemplo. Essa onda refletida, então, ela vai ter esse comportamento z. O argumento vai depender de z mais dt, certo? Então, onda que vai para frente, essa aqui é chamada normalmente de propagante, e uma onda que vai para trás, normalmente chamada de contrapropagante. Em muitos sistemas, se você imaginar que a onda tem uma fonte colocada, sei lá, em z igual a menos infinito, está produzindo uma onda, a onda vai chegar até uma interface entre dois meios materiais. Essa onda que vai para frente é chamada de onda incidente. E a onda que resulta da reflexão é chamada naturalmente de onda refletida. Mas de forma geral, você tem a onda propagante e a onda contra-propagante. Certo? Essa é a ideia. Então você tem como solução geral de uma onda que anda para frente, mais uma onda que pode ir para trás. Essa é a solução que vai para frente, essa é a solução que vai para trás. Eu poderia pensar assim, olha, se a onda que vai para frente anda com velocidade v, eu quero uma onda que vai para trás, o que eu faço? Eu pego uma função e troco o sinal da velocidade. Então, menos menos v vai dar mais v. E essa é a velocidade característica de propagação da onda, aquela onda considerada. Se for uma onda de som no ar, por exemplo, a uma temperatura mais ou menos temperatura ambiente, isso aqui vai ser 340 metros por segundo. Se for uma onda eletromagnética, esse V no vácuo, por exemplo, vai ser aproximadamente 3 vezes 10 elevado à oitava potência metros por segundo. Cada onda tem uma velocidade característica de propagação que eventualmente depende do meio material considerado. Bom, então uma onda tem esta cara, tem esta dependência, uma função que se desloca para frente e uma função que se desloca para trás. Eu quero saber, porque todo campo é governado por uma lei dinâmica, ou seja, por uma equação diferencial ou um conjunto de equações diferenciais parciais, eu quero saber qual é a equação. Qual é a equação que governa esse fenômeno? E para isso eu preciso determinar as derivadas. Mas antes de determinar as derivadas, é interessante então, determinar a dependência em relação às derivadas.
dz, tenho só duas dimensões aqui por enquanto. Então a ddz, ddt, derivadas segundas, e assim vai até as derivadas que eu precisar eventualmente. Eu preciso determinar essa dependência. Mas antes de fazer isso, nós vamos fazer uma transformação de variáveis. E que eu espero que fique mais claro com um certo tipo de gráfico que eu vou fazer aqui. Então, as nossas variáveis, vejam só, a nossa função original, ela depende do tempo. Só que uma função só depende da combinação z menos vt e a outra só depende de z mais vt. O que me sugere definir duas novas variáveis. Então aqui eu vou fazer uma transformação de variáveis. Eu vou definir uma variável zeta, que corresponde a z menos vt. Note que esta nova variável zeta tem unidades de espaço, porque z é medido em metros no sistema internacional e v vezes t vai produzir metros também. E eu vou definir uma nova variável eta, que é z mais vt. Então notem que no argumento original, a função f depende de duas variáveis independentes, z e t. E a função g também depende desses dois argumentos. Mas quando eu faço essa transformação de variáveis, que tem ida e volta, então naturalmente vejam aqui ó, que a transformação inversa é z igual. Se você somar essas duas coisas aqui, você vai ter isso mais isso, dá 2 vezes z, cancela o vt. Você vai ter então isso aqui, zeta mais eta sobre 2. E o eta, se você quiser, o tempo, se você quiser o tempo a partir das variáveis novas, você simplesmente pega esta variável eta, menos esta variável zeta, ele vai cancelar o z, z menos z, 0, vt menos vt, 2vt, se você dividir essa subtração por v, 2 vezes v, na verdade, você vai ter o tempo. Então é uma transformação linear de coordenadas, em que você pode passar para o domínio z e t, ou você pode passar do domínio z e t para o domínio zeta e eta, ou você pode fazer o contrário também. É meramente uma transformação linear de coordenadas. Então isso é muito interessante, porque esta f aqui, ela só depende da variável zeta, enquanto esta g, ela só depende da variável eta. Isso é muito interessante. Vocês já vão ver o motivo pelo qual isso é interessante. Antes, vamos só pensar o seguinte. Tá? Se nós fôssemos fazer um gráfico plano de coordenadas, nós teríamos o eixo z, o eixo do tempo, certo? Uma onda que vai para frente, ela tem a dependência na forma z menos vt, então se você estivesse acompanhando o z menos vt igual a 0, você teria uma reta z igual a v vezes t neste plano, e essa reta z igual a v vezes t, aliás, eu posso melhorar aqui esse gráfico, né? Eu posso definir isso aqui, v vezes t, esse aqui é o eixo v vezes t. É uma reta com inclinação de 45 graus, né? Z igual a Vt. Isso vai me dar, nesse plano, uma reta com inclinação de 45 graus, passando por zero aqui. Ó. Né? Da mesma forma, se você tiver uma onda propagando no sentido contrário, então essa aqui seria a reta Z igual a Vt. Se você tivesse uma onda propagando no sentido contrário, você teria Z mais Vt igual a 0. E isso te dá, então, Z igual a menos Vt. Seria este gráfico aqui, olha. Vou tentar mudar a cor aqui, vamos ver se fica legal isso na visualização. Então, essa aqui seria Z igual a menos Vt. Agora, note o seguinte. Z igual a Vt corresponde à
variável zeta igual a zero. Se você tivesse z menos vt igual a um outro valor de zeta, esta reta iria interceptar o eixo z em algum outro ponto. Então você teria aqui um conjunto de retas que correspondem a diversos valores da variável zeta. Então esse eixo aqui, ó, que é definido por esta reta aqui, ó, pode ser colocado em qualquer uma das posições, define esse eixo aqui, define essencialmente a variável zeta. Para ser bem preciso, esse eixo aqui normalizado é o zeta sobre a raiz de 2. Mas essencialmente este eixo aqui é o eixo zeta. Ao passo que, se você se colocasse, por exemplo, em z mais vt igual a valores diferentes, por exemplo, z mais vt igual a zero, é esta reta. Mas se você pegasse z mais vt igual a um outro valor, isso interceptaria o eixo z em outras posições. Então você teria uma grade aqui, ó, definindo outros valores de eta. Eta igual a 0, eta igual a 1, 2, por exemplo, ou para cá, né? Enfim. E isso então faz com que este eixo aqui, ó, esse eixo aqui, corresponda a eta sobre raiz de 2. Por que sobre raiz de 2? Porque se você pegar z igual a 1 e vt igual a 1, você teria 1 e 1, 45 graus a projeção e tudo mais, normalização raiz de 2 aqui. Mas isso é irrelevante nesse momento. Não vou complicar muito o cenário. A questão é que quando nós fazemos uma transformação linear daquele tipo, é como se nós estivéssemos rodando os eixos de coordenadas para novas coordenadas em unidades espaço. Veja que V vezes T também é do tipo espaço, em termos de dimensionalidade, né? Que é claro que aqui é a medida de tempo, mas V vezes T te dá unidades métricas. Então você vai ter aqui essencialmente um eixo zeta e um eixo eta, e eles estão rotacionados de 45 graus em relação aos eixos Z e V vezes T. Note o seguinte, que o observador que acompanha, digamos que o pico inicialmente esteja para t igual a zero em z igual a zero, esse observador que quer acompanhar o pico, o valor máximo dessa onda que a gente plotou antes, ele está em z menos vt igual a zero. Se ele quer acompanhar esse pico, ele sempre tem que estar nessa composição z menos vt igual a zero. Então ele vai acompanhar esta reta aqui, ó. Note que para esse observador, ele sempre está em zeta, esse é o eixo zeta, zeta é igual a zero. Mas em qualquer outro valor, em qualquer valor de eta, ou seja, para ele a função não depende de eta, porque ele vai andar sobre eta, sobre o eixo eta, e para ele a função vai ter sempre o valor do pico, né? Então, da mesma forma, um outro observador que não estivesse no pico, ele poderia acompanhar a onda que vai para frente, né? Ele está num outro valor, por exemplo, e para ele o z inicial é um z maior lá, ele está na frente no sistema de coordenadas, ele vai ficar neste valor de zeta em qualquer eta, porque essa onda vai para frente, então o eta está correndo para lá. Basicamente é isso que acontece. Então, essa transformação nada mais é do que uma espécie de rotação de coordenadas, de sistema de coordenadas. Não sei se eu consigo fazer um gráfico interessante aqui, mas a ideia é assim, imagine que aqui você tem a amplitude da função, é o nosso, vou pegar a onda que vai para frente, f de z e t, você pode ter aqui um eixo do tipo z, e aqui um eixo do tipo tempo. Então, em t igual a zero, o pico acontece aqui. Digamos que o pico aconteça em z igual a zero. Esta aqui é a função inicial. À medida que o tempo passa, essa onda vai vindo para frente aqui. E esse eixo aqui
é um dos eixos de coordenadas. Nós teríamos o eixo dos valores de etas quaisquer para zeta igual a zero, e nós teríamos um outro eixo aqui. Esse aqui seria o eixo eta, e esse aqui seria o eixo zeta. Bom, agora nós podemos, com a nossa função, nesse novo sistema de coordenadas, nós podemos escrever então que a nossa função é uma função de duas variáveis, de zeta e de eta, e ela é simplesmente uma soma de uma função que só depende de zeta, qualquer função que você queira, a rigor. No mundo físico real, essas funções aqui têm que ser integráveis quadraticamente no tempo, porque você tem energia finita e tudo mais. Mas, matematicamente, essa função pode ser qualquer coisa que você queira, função de zeta, e a g é só a função de eta. Então, nós temos uma soma de duas funções, uma que só depende de uma variável e a outra que só depende da outra nesse novo sistema de coordenadas. Então, nós podemos agora começar a pensar em calcular derivadas. Vejam só, se nós derivarmos a função psi, que é a onda completa, em relação à variável zeta, nós teremos df de zeta em relação a zeta, mais dg, que só depende de eta de zeta, e isso aqui claramente é zero, porque não há nenhuma dependência nesta variável. Então, a derivada de uma constante em relação àquela variável é zero. Então, nós temos isso aqui. Dψ de zeta é igual a derivada só desse fator. E, se nós fizermos uma segunda derivada, derivarmos agora em relação à variável eta do resultado anterior, do dψ de zeta, nós vamos ter o que podemos considerar a derivada segunda da função psi em relação a eta, em relação a zeta, e isso tudo vai nos dar zero. Porque se eu derivar a derivada da função em relação a zeta, eu tenho que derivar uma função que agora só depende de... Desculpa. Se eu derivar novamente a função em relação a eta, a derivada da função em relação a zeta, eu estou derivando uma parte, uma função que só depende desta variável aqui. E essa variável aqui é independente da outra. Então, a derivada da derivada vai dar zero. A derivada segunda da função em relação a zeta eta é igual a zero. Pronto, nós já temos a equação de ondas. Vejam que a equação de ondas nesse referencial, nesse conjunto de coordenadas, é muito simples. É isso aqui. Isso aqui é a equação de ondas. Se você perguntar qual é a equação diferencial que deve ser satisfeita pelo psi, pelo campo psi, para que seja uma onda, é essa aqui. Derivada segunda em relação a zeta em relação a eta igual a zero. Mas não é assim que a gente normalmente conhece a equação de ondas. Então, nós vamos fazer a volta para o sistema de coordenadas original. Alguém pode questionar, mas e se eu tivesse começado as derivadas pela variável eta? Bom, aí você derivaria primeiro em relação a eta, depois em relação a zeta, o seu resultado é o mesmo. Você deve lembrar que derivadas são operações comutativas. Então, para funções bem comportadas, etc., não importa a ordem no qual você toma as derivadas, o resultado é o mesmo. Então, nós temos aqui, olha, a equação de ondas está aqui já. Equação de ondas. Derivada segunda de psi em relação a eta, zeta, igual a zero. Certo? Essa é a equação mais simples. Agora, como é que eu represento d eta e d zeta em relação às derivadas em z e t? O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, olha. d eta é igual dt
de eta, derivada temporal, mais todas as variáveis nas quais o eta depende, eu preciso apresentar aqui, é a regra de cadeias de derivadas, mais dz de eta, derivada em relação a z. Então, eu vou representar a derivada em relação à variável eta em termos das derivadas do tipo tempo e do tipo z. E aqui é a mesma coisa, eu vou ter dt dzeta, dt, mais dz dzeta, dz. Se tivesse mais variáveis, por exemplo, x, y, z, e x, y e outra coisa que você quisesse, você teria mais dx d eta, d dx, mais dy d eta, d dy, e aqui é a mesma coisa, mais dx d zeta, d dx, e assim vai. Né? Se você tivesse mais variáveis, ok. Mas nós temos aqui tempo, t e z, ou no outro sistema, eta e zeta. Por isso que as derivadas em eta e zeta são representadas ou podem ser convertidas em dependências em ddt, ddz, ddt, ddz. Bom, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular estas quantidades aqui, ó. dt d eta, dz d eta, dt d zeta, dz d zeta. Essas são as quantidades que nós precisamos determinar para representar esses operadores. Então vamos lá. Se nós lembrarmos bem do que tínhamos antes, a variável z ela é representada assim: zeta mais eta sobre 2. E a variável t ela é dada por eta menos zeta sobre 2v. Confiram lá se é isso mesmo, mas é para ser. Então, a dz de eta vai ser dado por 1 meio. dz de zeta também vai dar 1 meio. dt de eta 1 sobre 2 vezes v, basta você derivar essa equação, dt de eta vai dar 1 sobre 2v, a constante multiplicativa da variável eta, isso aqui é independente de eta, então dá zero naturalmente. E dt de zeta, naturalmente que vai dar, derivada disso aqui é zero, derivada disso aqui é 1, então vai ficar esse menos, 1 sobre 2 vezes v. Então essa aqui é a matriz da transformação. Essa é a matriz da transformação. Consequentemente, né, espero que vocês consigam apreciar esse resultado, né? Consequentemente, nós podemos escrever as derivadas. Vou ter que apagar novamente essa parte aqui. Nós podemos, então, escrever o seguinte, que a derivada em relação à variável eta corresponde a 1 meio, que é uma constante, de dz, mais 1 sobre v de dt. Ao passo que d de zeta é 1 meio de dz menos 1 sobre v de dt. Nesse ponto, nós podemos então expressar o operador de derivada segunda. d eta, d zeta, é simplesmente a derivada em relação a eta, da derivada em relação a zeta, e que vai corresponder a essencialmente um fator de 1/4, que naturalmente, como o lado direito da equação é zero, eu posso esquecer de dz mais 1 sobre v
derivada temporal, d dz, menos 1 sobre v, derivada temporal. Ao fazermos esta multiplicação aqui, eu posso derivar toda a função, que agora volta a ser dz e t. Então, eu vou ter dψ dz, menos 1 sobre v, dψ dt, e aí aplicar esse operador. Vocês vão fazendo como um exercício, vocês vão perceber que as derivadas cruzadas em z e t, a derivada segunda do tipo d, dz ddt e dz dt ddz, vai se cancelar por conta desse sinal de diferença aqui, essa diferença de sinal, na verdade. E você pode mostrar, então, que a derivada segunda, em relação a zeta, em relação a eta, é a mesma coisa que, na nossa forma de representação, 1/4 da derivada segunda em z, menos 1 sobre v quadrado, derivada segunda em relação ao tempo. Esse é o operador ondulatório, que quando operado sobre uma função psi, então nos produz a equação de ondas 1 mais 1 dimensões, certo? Nós temos o tempo sempre, e de dimensões espaciais uma apenas. Homogênea, porque nós não consideramos fontes, e é por isso, então, que a aplicação desse operador produz zero. E nós teremos, então, esquecendo esse fator de 1/4, né? Como eu falei, o lado direito é zero. Mesmo que não fosse, você tivesse uma fonte do lado direito, você poderia redefinir a fonte 4 vezes aquele número que dá só um reescalonamento daquele termo. Então, você vai ter derivada segunda em relação a z, menos 1 sobre v quadrado, derivada segunda em relação ao tempo, operando sobre uma função psi, que era de zeta e eta, voltamos para z e t, igual a zero. E essa aqui é a equação que está em qualquer texto. Em qualquer, peço desculpas, eu tenho cães aqui em casa, então eles fazem esse barulho aí normalmente. Essa é a equação de ondas em uma mais uma dimensões, uma dimensão do tipo espaço, uma dimensão do tipo tempo, homogênea, porque tem zero aqui. Bom, é possível fazer generalizações. Vocês percebem que em nenhum momento bom, desculpas mais uma vez. Em nenhum momento nós deixa eu lembrar o que eu ia dizer. Em nenhum momento nós precisamos apelar para um modelo físico específico, como ondas em uma corda, em que você tem que, de alguma maneira, aplicar leis de Newton para um sistema contínuo, ou então nós apelamos para as equações de Maxwell para deduzir a equação de ondas. Então, a única coisa que foi utilizada aqui é a nossa intuição sobre o que é uma onda, é uma função que se desloca no espaço. E aí aplicamos derivadas, transformações de coordenadas e tudo mais. Mas a ideia básica é de que uma onda é um campo que anda, um campo que se desloca. Bom, então esse aqui é o resultado final para a equação de ondas. Para finalizar, nós podemos fazer uma generalização. E aí eu realmente vou finalizar esta parte do problema, porque depois nós vamos falar um pouco mais das soluções, numa próxima etapa. Então, o que acontece aqui? Generalizações. O que nós precisamos colocar? Fontes, regiões no espaço que
vão gerar ondas eventualmente e trazer isso para mais dimensões, né? De 1 mais 1 dimensões. Eu quero ir para uma mais as 3 dimensões espaciais. É isso que eu quero fazer. Então, notem o seguinte. Fonte é muito simples. Eu coloco um termo à mão no lado direito da equação. Ela deixa de ser uma equação homogênea para apresentar fontes. Agora, para passar de uma mais uma dimensões, uma apenas dimensão espacial para 3, eu preciso lembrar do seguinte. Bom, em uma dimensão, eu tenho derivada segunda em z. A pergunta é, qual operador que apresenta derivadas segundas e é invariante por rotações? Eu poderia pensar o seguinte, não, a minha solução em uma dimensão espacial é porque, na verdade, ela é uma função que depende só de z, não depende de xy, mas o xy existe como um plano infinitamente extenso, perpendicular à direção z que a gente considerou. Então, essencialmente, se você apelar para uma coisa chamada invariância das leis da física, em qualquer sistema de referência as leis têm que ser as mesmas, e você apelar para uma rotação, digamos, você tem aqui Z, você quer representar isso num sistema Z', X'. O operador que é invariante por rotações e que apresenta derivadas segundas em 3 dimensões é o Laplaciano, que vai te dar as derivadas segundas em x, y, z. Então, a interpretação básica que você poderia dar para a onda em 1 mais 1D era que realmente é uma dimensão espacial, você tinha uma propagação de uma perturbação em uma corda, ou a perturbação se propaga como se fosse uma frente de onda plana que varre o espaço todo, o plano XY todo apresenta a mesma amplitude, então a sua função não depende de x nem de y, mas essas variáveis estão presentes. Acontece que, como a sua função inicialmente não depende de x nem de y, essas derivadas são nulas, x e y são nulas, e aí você tem o Laplaciano reduzindo-se a uma derivada segunda em z. Então essas são as duas generalizações. É colocar um termo de fonte, essa fonte eu vou chamar por S, source, em inglês, que depende de RT. No eletromagnetismo, isso aqui vai ter dependências específicas e tudo mais. Em ondas de som, por exemplo, se poderia ser uma fonte sonora qualquer, por aí vai. E aí a sua equação de ondas, ela toma esta cara aqui que aparece em uma 10 elevado a sexta ou muito mais do que isso, referências bibliográficas, que é o Laplaciano menos 1 sobre v quadrado derivada segunda no tempo da função psi, que agora depende de todas as variáveis x, y, z do tempo, igual à sua fonte, que depende da posição e do tempo. E essa aqui é a equação final de ondas em 3 dimensões do tipo espaço, uma dimensão do tipo tempo, com fontes. É a equação de ondas não homogênea. Bom, esse operador aqui, ele é em homenagem ao físico e matemático que estudou a equação de ondas original, um dos pioneiros no estudo, é chamado de D'Alembertiano. Então é comum você ver em muitos livros a representação do operador de onda como esse quadrado aqui, né? É o nabla 2 menos 1 sobre v quadrado derivada segunda do tempo. Esse é o operador de D'Alembert, ou D'Alembertiano. Aqui vocês podem perceber o seguinte, né? Derivadas espaciais têm unidades de 1 sobre metro e derivadas temporais têm unidades de 1 sobre segundo no sistema internacional. Então, claramente que para acompanhar a derivada segunda no tempo, teria que ter um fator de inverso de velocidade.
você veja aqui que o nabla 2 vai ser derivada segunda no espaço, ou seja, 1 sobre metro quadrado. Esse aqui é o nabla 2, é o laplaciano. A derivada segunda no tempo tem um fator de 1 sobre segundo ao quadrado. Como é que você compensa isso? Com um fator de 1 sobre velocidade ao quadrado, que te dá metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, note que, dimensionalmente, essa coisa tem a mesma dimensão que essa aqui. E essa é o fechamento desta primeira etapa para falar da equação de ondas.